Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Octave Hermet com a voz um pouquinho rouca, talvez vocês percebam. E hoje é dia de fazer review do Sony Xperia E1 versão D 2004, que é a versão de um chip. Como eu já falei no unboxing, optei por fazer um review da versão de um chip porque eu só acho o review da versão de 2 chips por aí, né? E qual que é o principal atrativo da versão de um chip? O preço. Em sites como Sou Barato, Mega Mamute, Kabum, entre outros, ele tem aparecido por menos de R$300. São menos de R$300 por um smartphone dual core, muito bom, com um acabamento bem legal e tela de 4 polegadas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, conhecendo o aspecto físico aqui do E1, ele lembra muito a linha Z. Ele tem um acabamento muito bom para a faixa de preço. Ele realmente não tem aspecto de um aparelho de baixo custo. Isso é muito bom tanto para a gente sentir o dinheiro valorizado, quanto para a questão social. Dependendo do seu tipo de emprego, você vai parecer ter um smartphone mais caro do que realmente é. Só para vocês terem ideia aqui como o aspecto dele realmente parece com o de um top de linha da Sony, ó. Até a questão aqui do botão é muito bom mesmo o acabamento. Essa saída traseira não é à toa, ele tem um alto-falante muito bom mesmo, bem alto. A Sony diz que é o alto-falante mais alto dos smartphones vendidos, né? E eu não duvido nada, que ele realmente é muito bom mesmo, tá? E ele tem uma câmerazinha simples de 3 megapixels, foco fixo. E é isso. Devo informar a vocês que eu já fiz um drop test sem querer. Eu achei esse smartphone um pouco escorregadio, apesar de ser de plástico atrás e tal. Eu não achei a pegada dele tão firme assim e acabei derrubando ele na escada do condomínio. Ele bateu essa quina aqui e resistiu bem ao impacto, tá? Então ele já foi testado aí no drop test. E falando nisso, essa tela aqui de 4 polegadas é protegida por um vidro. A Sony não diz qual é, não é o Gorilla Glass, mas alega ser resistente a risco. Eu não vou fazer o teste para ter certeza, mas se for um vidro resistente a riscos mesmo, provavelmente é o Dragon Trail, que é um concorrente do Gorilla Glass. Ele realmente tem um aspecto de ser um vidro bom, não tem jeitão de acrílico não. O Android é o 4.3. No site da Sony diz que tem 4.4, mas não tem não. O 4.4 realmente saiu para o E1, mas não saiu para esse E1 vendido no Brasil, por quê? Só tem E1 vendido no Brasil da Vivo, ok? O D 2004 é Vivo e não foi liberada até o momento do vídeo a atualização, ok? E quando é o momento do vídeo? Dia 30 de 9 de 2014. Então, não compre esse smartphone com a expectativa, pelo menos por enquanto, aqui, data do vídeo, de ter KitKat, porque não vai ter. A não ser que você baixe uma ROM de outro país, ok? Eu encontrei uma ROM de Israel que já tem o 4.4 e uma da Rússia também. Bom, estamos aqui então com um smartphone dual core com 512 de RAM. É lento 512 de RAM? Não. Eu explico para vocês por quê. Em smartphone, ter pouca memória, mas um processador bom, dá certo. Por quê? Diferentemente de um computador que tem o disco rígido, o HD, quando você tem pouca memória, tudo vai sendo armazenado lá no HD, o HD vira uma espécie de uma memória RAM. Aqui, a memória, entre aspas, virtual, é sólida, né? É quase como se fosse um SSD. Então, para o celular resgatar um programa que já foi fechado, é rápido. Isso só vai depender de ter um bom processador. Então, pouca memória, mas com um processador bom, dá certo. O que não dá certo é os dois serem ruins. Aí sim, realmente a memória boa ajuda um processador ruim. Mas se o processador for bom, até dá para levar com pouca memória. Basicamente, o que acontece quando a gente tem pouca memória são duas coisas. Programas pesados não rodam. Isso realmente não é o objetivo desse aparelho. E quando você tem muita coisa aberta, na hora que você recupera uma coisa aberta, ele, em vez de abrir instantaneamente, ele vai carregar outra vez. Mas repetindo, como tem um processador bom, não afeta tanto, porque apesar dele recarregar outra vez, isso é rápido. Então, um exemplo.
Se eu tenho Chrome, WhatsApp, Facebook abertos, eu vou trocar eles, né? Como eu tenho 512 de RAM, não vai ser imediata a troca. Mas, pelo processador ser bom, também não vai ficar travando. Ele vai só abrir de novo, como se eu tivesse fechado o programa. Porque, por ter pouca memória, o Android vai ficar fechando o tempo todo as coisas para dar conta. Então, dá sim para ter um bom uso. Com o KitKat deve melhorar ainda mais, se sair, quando sair, né? Mas dá sim para usar tranquilamente com 512 de RAM. É um mito essa história de que o Android com 512 de RAM não dá para usar de jeito nenhum, tá? Dá sim. Vocês estão vendo aí, eu estou mexendo aqui, estou abrindo programas. Abri o Netflix, abri o Chrome, vou abrir o Walkman. Vou abrir o álbum. Vou abrir mensagens. Vou abrir contatos. E aí, vamos lá, vamos recarregar alguma coisa agora. Vou recarregar o Chrome lá. Vejam só. Ele recarregou a página, estão vendo? Ou seja, o Chrome já tinha sido fechado. Mas foi rápido, não foi? Porque o processador realmente ajuda. Então, pouca memória RAM, mas se tiver um processador legal, dá sim para usar, viu? É só realmente não encher de aplicativos uma quantidade monstruosa, tem que ter bom senso. O armazenamento é 2 GB para o usuário. Eu não vi nenhuma opção de mover para o microSD. Acredito que vai precisar de root para isso. Mas convenhamos que para um aparelho de baixo custo, 2 GB já está bom, né? O que mais que eu posso dizer? A câmera é foco fixo. Isso significa que a câmera não foca de perto, não rastreia rosto, entre outras coisas. Então é uma câmera boa só para tirar foto em ambiente externo e de longe, né? Foto estilo festa, estilo paisagem, coisa do tipo. Isso é esperado por um celular barato, mas até que ela foi bem. Eu fui no centro com esse celular e infelizmente um micro-ônibus bateu no carro. Eu tirei foto do micro-ônibus e tá aqui. Vocês vão falar, por que você não esconde a placa? Não, não precisa, é um veículo de transporte público. Não é necessário esconder a placa, tá? Então tá aqui, já foi tudo acertado com a empresa, tá tudo certo. Mas só para mostrar para vocês a qualidade da foto, realmente me surpreendeu. Mas claro, só fica boa assim porque é ambiente externo e foto de longe, tá? De perto, não vai tentar tirar de perto ou em ambiente interno que não vai ficar com essa qualidade de jeito nenhum. Mas assim ficou muito boa a foto, ok? Beleza. O alto-falante, como eu falei para vocês, é muito, muito, muito alto mesmo. É sensacional. Não tenho como demonstrar isso para vocês. Não adianta eu pôr aqui um som tocando, porque vocês não vão ter noção. Mas é realmente muito alto. São 100 decibéis, segundo a Sony. É realmente muito bom. O Android tem leves modificações, não é muito modificado. É um Android padrão da Sony mesmo. Tem a mesma cara do Android aqui do 4.4 do meu ZQ. Mesma carinha mesmo, tudo igual. Vocês podem ver. E é isso. Então, por menos de R$300 você vai ter um smartphone com uma tela de 4 polegadas, que isso eu achei o mais sensacional de tudo. Com Android bom, 4.3 já é uma versão boa. Rápido e elegante. Muito, muito, muito elegante mesmo. Adorei o design desse aparelho. Eu realmente gosto quando o aparelho tem esse design caprichado. Cito mais uma vez, é gostoso a gente ver o nosso dinheiro bem empregado, valorizado, né? Então você tem prazer de pegar um aparelho desse bonito, tão baratinho. Agora vem os contras, ok? Vamos lá. Então ele é rápido, ele é bonito, ele tem uma tela boa. Quais seriam os contras para um aparelho tão sensacional custando menos que 300? É o seguinte, se você pesquisar na internet, você vai ver que esse aparelho tem muita reclamação de travamento. E não é à toa. Porque a Sony lançou esse aparelho com o Android mais velho que tem para ele, que é a primeira versão, assim que ele saiu de fábrica, e não atualizou mais aqui no Brasil. Ele tem um Android que tem alguns bugs, ok? O primeiro bug dele é o seguinte, quando você liga ele, você tem que esperar um tempão, porque ele fica com uma tela de otimizando o aplicativo, ok? Isso é realmente muito, muito, muito chato, tá? E não tem solução a não ser que você troque a ROM, o que é um procedimento que só usuários avançados vão saber fazer. Eu não recomendo
por exemplo, para dar para um leigo, então, que o leigo não vai saber fazer isso. Vamos ver se agora ele vai fazer isso. Otimizando aplicativos. Ele faz principalmente quando é reiniciado. Agora ele não vai fazer só por causa do vídeo. Vou dar um jeito dele fazer já já para vocês verem. Ah lá, fez sim. Então, olha lá, otimizando o aplicativo. Toda vez que a gente liga ele, ele faz isso. Isso é muito irritante. Segunda coisa, esse Android dele está sem uma correção de bug. Então, com determinados aplicativos, eu diria que quase nenhum, pouquíssimos mesmo, ele trava e reinicia, tá? Isso não seria nenhum problema, bastaria você deixar de usar um aplicativo ou outro que ele vai travar ou reiniciar. Eu testei uma infinidade de aplicativos, o único que fez ele reiniciar foi o AVG, tá? O problema é que tem alguns aplicativos que fazem ele travar que já vem com ele, ok? Então, se eu não tivesse descoberto isso, eu não recomendaria esse aparelho, porque do jeito que você pega ele na caixa, abre e tenta usar, ele trava e ele reinicia o tempo todo. Então as reclamações que vocês verem na internet são verdadeiras. Esse aparelho trava e reinicia mesmo. Porém, eu descobri a solução. Como eu falei para vocês, essa ROM dele ela está, entre aspas, sensível a certos aplicativos. Então, em vez dela simplesmente matar o aplicativo, ela trava inteira e reinicia. E que aplicativo que vem de fábrica com ele que faz ele travar? Adivinhem? Isso mesmo. A porcariada de aplicativos que a Vivo pôs faz ele travar e reiniciar. Então, se você comprar esse aparelho, saiba que enquanto você não desativar os aplicativos da Vivo, vai ser impossível usar esse celular. Ele vai travar e reiniciar demais. O que é muito triste, dá a impressão de que a Sony simplesmente nem testou o aparelho que ela está vendendo aqui no Brasil. Ela simplesmente fez o software, embalou e vamos vender, pessoal, e já era. Então a Sony dá essa impressão, dá a impressão realmente que não houve nenhum teste, tá? Então deixa eu abrir aqui uma tela qualquer, só para vocês verem. Aí eu saio, vai aparecer lá, desativado, estão vendo? Olha tudo que eu desativei aqui. Isso aqui eu desativei porque realmente só para sumir o ícone e tal. Mas o que é responsável por ele travar que eu desativei, olha só. Vivo Play Extensão, Vivo Play, Vivo Chip, Vivo Proteja-se e meu Vivo, tá? Se você comprar esse aparelho e não fizer isso que eu acabei de mostrar, desativar todos esses aplicativos da Vivo, vai ser impossível de usar, ok? Então, se for para dar de presente, acho que não é uma boa opção, porque você vai ter que dar o presente, já correr e tomar da mão do presenteado e falar, pera aí que eu vou ter que mexer numa configuração. A não ser que seja muito íntimo, tipo uma namorada, né? Outra solução é realmente atualizar o Android para o KitKat de outro país, mas aí é só usuários avançados. Então é isso, o aparelho é sensacional, o que estraga é realmente essa ROM que vem com ele. Bom galera, agora é a hora de concluir o vídeo, e essa vai ser uma conclusão muito difícil, tá? Vamos lá, então vamos por partes, ok? Esse é um ótimo aparelho, ele tem uma tela muito boa, uma qualidade de acabamento muito boa também. Ele faz, aqui eu tinha esquecido de mostrar para vocês, mas antes tarde do que nunca, ele faz uma boa pontuação no teste de desempenho aqui do Antutu, 13.780, tá? É um aparelho que tinha tudo para ser sensacional, tá? Mas tem os bugs de software. Então, o que eu faço? Eu não posso recomendar um aparelho assim. Mas, como não tem nenhuma outra opção em Android nessa faixa de preço, a minha sugestão é a seguinte: compre ele na internet, em um site confiável, como são os sites do grupo da Americana, Sou Barato, Submarino, e faça aquela dica que eu fiz aqui de desativar os aplicativos da Vivo. E teste durante a sua primeira semana, que você tem direito de devolução, tá? Então, testa e vê se você consegue ficar com o celular.
Se der certo, ótimo, vai ter sido a melhor compra que você fez. Se der errado, esse tipo de site devolve para você o dinheiro se você pedir a devolução em até 7 dias, ok? Agora, para dar de presente, realmente não dá, porque não tem condições de você ficar mandando o presenteado fazer gambiarra de desativar aplicativos. Então, no geral, eu acredito que esse aparelho aqui é mais recomendado para usuário avançado, que vai saber se virar e vai extrair leite de pedra com esse aparelho, vai realmente ter um aparelho top para faixa de preço. Para você que é usuário leigo, saiba que, em geral, aparelhos Android baratinhos como esse não são... Sempre tem algum problema. Os da LG são ótimos em software, são rápidos, só que não tem um acabamento muito legal. Os da Samsung são ruins em tudo, nessa faixa de valor, né? E o da Sony é o contrário, é ótimo em acabamento e é ruim de software, tá? Então, nessa faixa de preço, se você puder por um pouquinho a mais, ou você compra um Motorola E, ou você vai para o Windows Phone. O Windows Phone sim, na faixa de preço de baixo custo, tem aparelhos legais. Por exemplo, o Lumia 530, que custa mais ou menos R$330, é bem melhor opção do que esse Xperia E1, tá? É claro, é outro sistema, então não sei se você pode deixar para lá o Android e pegar um Windows Phone, mas pelo menos é um aparelho que funciona bem, você não vai ter surpresas com o Lumia 530. Agora, se a sua opção você falar para mim que não tem jeito, vai ter que ser Android nessa faixa de preço, esse com certeza é o melhor aparelho, só que tem esse problema grave que eu falei. Então, você vai querer arriscar, vai querer tentar isso que eu falei? Faça isso comprando em um site confiável para você poder devolver. Ou se você não vai arriscar, mas precisa de Android, outro aparelho que eu posso sugerir para você é o LG L40, que é inferior a esse aqui em tela e acabamento, mas pelo menos de software a LG sempre manda bem na linha de baixo custo, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É uma pena que eu não possa dar nota 10 para esse aparelho por uma falha tão boba quanto essa de software. Ele realmente impressiona, tem uma cara de aparelho top, não parece um aparelho de baixo custo. E o usuário avançado vai conseguir resolver o problema, vai se virar, vai se dar bem. O usuário leigo já precisa ficar atento e esperto com esse aparelho, porque pode ser que o usuário leigo se enrole e sofra aí com bugs. Então, o usuário leigo que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, repetindo, ou compra em um site confiável, ou de preferência compra um Lumia 530, porque Android de baixo custo sempre tem alguma encrenca, sempre tem algum problema. Android só fica legal mesmo acima dos R$400, ok? Então é isso, meu amigo, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o Xperia E1. Bom, amigos, só para vocês verem aqui como é possível, como usuários avançados vão se dar bem com esse aparelho. Olha aqui, Android 4.4.2 que eu instalei, firmware de Israel, perfeito, KitKat, e aquele problema de otimizar aplicativo resolvido. Quer ver? Desliguei ele, vamos ligar, Sony. Ligou, sem aquela chatice de otimizar aplicativos. E aqui, mais uma vez mostrando sobre o telefone Android 442, modelo D 2004 certinho. É isso aí, um abraço, valeu.